o que estuda a mastologia e como a tecnologia pode ajudar nesse processo. Como realizar um diagnóstico preciso em mastologia? Eu sou Isabel Cristina Pereira, mastologista. E eu sou Márcia Pedrosa, mastologista. E nesse papo de especialista da saúde, vamos falar sobre o diagnóstico em mastologia. Desde os anos 90, que o mês de outubro é designado para a campanha mundial de alerta sobre o câncer de mama. Entretanto, nós costumamos dizer que o nosso ano é rosa o ano inteiro. A mulher tem de se cuidar durante todos os meses, e não só no outubro rosa. E nessa nossa missão, né, doutora Isabel, o que a mastologia estuda? O que a gente tenta passar para as pessoas? O que a gente estuda e o que a gente faz na mastologia? Veja bem, Márcia, a mastologia é a especialidade que se dedica à saúde mamária. Então as pessoas acham que a mastologia só trata câncer de mama e nós, como especialistas, sabemos que essa é uma parte de extrema importância, mas não é só isso. Então, toda mulher deveria ter um mastologista para chamar de seu e para procurar cuidar da sua saúde mamária. Veja bem, acabei de dizer que toda mulher deveria ter um mastologista para chamar de seu, mas será que você concorda, Márcia? Então, concordo. Eu acho que toda mulher deveria ter um mastologista para chamar de seu, principalmente aquelas mulheres acima dos 40 anos, para a gente fazer uma prevenção, né, do câncer de mama, porque a gente quer fazer cada vez mais diagnóstico precoce para ter uma maior chance de cura. Mas existem outros motivos que levam as mulheres a procurar um mastologista. Sejam eles nódulos de mama, elas sentem nódulos, procuram a gente. Aquelas pacientes que têm uma história familiar importante de câncer de mama. Aquelas pacientes, muitas vezes, que têm dificuldade na amamentação, então ela tenta primeiro com o obstetra, com o ginecologista, e depois acaba procurando a gente para fazer um tratamento melhor. E, às vezes, algumas outras alterações que aparecem nas mamas e elas acabam precisando procurar um mastologista. Então, como eu disse anteriormente, né, normalmente as pacientes acima de 40 anos têm que ter uma mastologista para chamar de sua para acompanhar. Mas será que existe essa idade fixa, determinada, doutora Isabel, para ter uma mastologista? Na realidade, esse é o nosso lema, né, Márcia? Ainda há muitas pessoas que não vão para os especialistas, que somos nós, porque acham até que é fácil diagnosticar um câncer de mama e a gente sabe que não é verdade. Como não há uma idade estipulada e como nós sabemos que cada vez mais também tem tido pacientes jovens com câncer de mama, eu definiria que a partir dos 30 a pessoa deveria ir para um mastologista, mas isso é uma coisa pessoal, minha gente. Não é uma saúde baseada em evidências. O que Márcia falou está corretíssimo. As pessoas acima dos 40 anos têm um risco maior de câncer de mama, mas tem pacientes com 20 e tal anos, com 30 e tal, e essas pacientes, elas acabam tendo diagnósticos tardios porque não faziam avaliações periódicas. E esse é o nosso maior desafio, né, doutora Sim. Isabel? Que cada vez mais a gente está tendo mais diagnósticos em casos avançados em pacientes mais jovens. Isso. Então, essa é a nossa realidade hoje em dia, a dificuldade da gente determinar, né, a idade de começar a fazer esse rastreio nessas pacientes mais jovens. Essa avaliação periódica. A consulta com o mastologista, ele é de importância não só para a saúde mamária, minha gente. Tem doenças que são doenças gerais e que têm um tipo de comprometimento na mama. Então, há necessidade de conhecer o paciente como um todo. Isso. E até mesmo porque a gente já sabe hoje em dia, né, que a gente precisa fazer alguma mudança de hábitos para a gente tentar evitar ao máximo o câncer de mama. Então, aquela paciente que ela é obesa, que ela é sedentária, né, que ela tem diabetes, ela vai causar toda uma alteração no corpo que pode aumentar o risco de desenvolver câncer de mama. Então, hoje em dia, não só a gente precisa entender por que a paciente está procurando um mastologista pela alteração mamária, mas tratar a paciente como um todo. E Márcia acabou de falar uma coisa super importante. Por exemplo, diabetes.
quantas pacientes diabéticas têm uma série de alterações mamárias que são decorrentes da diabetes e que a gente simplesmente não vai valorizar como doença mamária, mas sim como um comprometimento da doença de base da paciente. Isso. E não só diabetes, né? Sim. Se a gente for pensar na tuberculose, Sim. que também pode provocar uma doença da mama, e muitas vezes a gente trata só a mama sem tratar a paciente como um todo. E associado Sim. a isso, a prevenção e a mudança de hábito, que cada vez mais a gente vem batendo, né, em todo Outubro Rosa, sobre a importância da mudança de hábito para tentar diminuir a incidência do câncer de mama. Todo mundo pensa que a mamografia é o método diagnóstico de mais importância para o diagnóstico das doenças mamárias, especialmente do câncer de mama. Mas nós sabemos, Márcia, que não é bem assim, não é? Então, a mamografia, né, ainda é o nosso exame de rastreamento, o nosso exame de escolha, para a gente tentar fazer cada vez mais um diagnóstico precoce e tratar uma maior quantidade de pacientes, fazer um diagnóstico numa maior quantidade de pacientes. Mas como a gente sabe, né, a mamografia não é o único exame de escolha, né, quando a gente quer fazer diagnósticos em pacientes, sem falar em rastreio. Não é isso, doutora Isabel? É isso. Então, a mamografia, como você disse, Márcia, é para uma grande massa de população, mas tem diagnósticos que a mamografia não nos consegue dar. Então, a mamografia isoladamente, ela só consegue 55% dos diagnósticos de câncer de mama. E os outros 45%, eles são dados pela palpação, pela ecografia mamária, em algumas situações pela ressonância. Então, sabidamente, os métodos de imagem, eles são de extrema importância, porque o que a gente quer são lesões subclínicas, ou seja, que só apareçam nesses exames. Mas nós temos de ter alguém para raciocinar em cima desses métodos. E esse alguém somos nós, os mastologistas. Isso. E hoje em dia é isso. A gente tem a sorte, né, de ter cada vez exames melhores, de melhor qualidade, né, uma ecografia, um ultrassom cada vez melhor, diagnosticando lesões menores, e a ressonância para ajudar a gente nesses diagnósticos iniciais. E qual a importância, né, do autoexame? Muito se fala em autoexame, sobre a importância de cada paciente fazer o autoexame. Hoje em dia a gente já sabe que o autoexame serve para toda paciente e toda mulher se autoconhecer. Ela saber quando é que a mama dela está normal, para caso apareça alguma alteração, alguma saída de secreção pelo mamilo, alguma área palpável que não estava ali, alguma bolinha que ela sinta que não estava ali, ela saber que aquilo ali está alterado. Mas hoje em dia a gente já sabe e já é difundido que não aumenta o diagnóstico precoce, que é o que a gente quer, é aumentar o diagnóstico precoce. E além disso, não substitui nem os exames de rotina anuais de todas as pacientes, né, e nem substitui sua consulta com o mastologista. Então, na realidade, a mulher só deve fazer o autoexame se ela se sentir confortável para tal. Porque muitas vezes as mulheres dizem que fazem ansiosas, estressadas, que mal tocam na mama, não adianta. Então, eu acho que nós não podemos exigir da mulher. Aquela mulher que estiver confortável, ela deve examinar as suas mamas para ver, como Márcia acabou de dizer, se tem alguma alteração. Mas é, mais uma vez, o que você falou, Márcia, é só um detalhe que a gente vai somar na nossa avaliação como um todo. Bem, Márcia já falou da importância da pessoa se conhecer, da importância da atividade física, da importância de cuidar da nossa nutrição, da nossa saúde mental. E há artigos que dizem que nós conseguimos reduzir em até 35% o risco de um câncer de mama. Entretanto, o grande risco, minha gente, é ser mulher. E o risco cresce com a idade. Então, ele não nos abandona. Nós temos pacientes com mais de 90 e 100 anos com câncer de mama. Então, é aí que entra a grande necessidade da pessoa se cuidar para não ter atraso diagnóstico. Câncer de mama é uma doença que se trata, é uma doença que fica no passado, desde que diagnosticado o mais precocemente possível. Isso, eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar, né, doutora Isabel? Cada vez mais
a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce, a gente consegue curar mais pacientes, né? Então, aquilo de antigamente dizer, eu tô com câncer de mama, eu vou morrer disso, isso está realmente ficando no passado, né? E é isso que a gente tenta cada dia, né? Todo que a gente quer que o ano seja rosa, para cada dia a gente dar mais diagnóstico precoce e aumentar mais essa chance de cura. Eu vou pegar só uma deixa que você falou, cada vez é mais comum. Então, existe um número que diz que nos últimos 5 anos foram diagnosticadas e tratadas e estão em tratamento 7,5 milhões de mulheres. Minha gente, é muita gente. E essas mulheres, elas vão deixar a doença do passado. E é por isso que nós estamos aqui. Exatamente para chamar o alerta e para desmistificar o que você acabou de falar, Márcia. Câncer de mama, ele é solucionado. Agora, vamos nos cuidar. É importante dizer que o câncer de mama, que é a doença mais grave, mais temida, ela não depende só de nós, mastologistas. Nós somos de extrema importância para o diagnóstico e todo mastologista é cirurgião, mas nós necessitamos das outras especialidades. E quais seriam, Márcia? Temos toda uma equipe multiprofissional, né, doutora Isabel, ao nosso lado. Então, a gente precisa do radiologista para ajudar a gente a dar o diagnóstico e a descobrir que a paciente está com câncer de mama. A gente precisa do oncologista para dar o tratamento adjuvante ou neoadjuvante antes da gente operar algumas vezes. Do radioterapeuta, que também vai ajudar a gente pós-tratamento, pós-cirurgia, né? Algumas vezes a gente precisa de nutricionista, de psicólogo, né? De psiquiatra. Então, dependendo de como a gente atende e acompanha essa paciente, a gente precisa identificar quais são as necessidades que ela precisa e acionar a nossa equipe multiprofissional para ajudar e dar um apoio a essa nossa paciente. Então, o diagnóstico é um momento, como você disse, Márcia, difícil, mas é um momento de esperança. E quantas vezes a gente escuta das nossas pacientes mais adiante de que o câncer foi um ponto que fez com que elas mudassem a vida e se tornassem melhores para elas mesmas. Então, o câncer de mama não é o fim da estrada. O câncer de mama, muitas vezes, é o começo de uma nova estrada que traz mais tranquilidade, mais satisfação. Então, são momentos, como Márcia falou, de extrema dificuldade, mas também são momentos de retomada da vida. Isso, então ao receber o diagnóstico, né, sempre tenha calma, procure um mastologista se você ainda não tem, né, e receba todas as informações e a tranquilidade. Então, muitas vezes a paciente chega para a gente muito angustiada porque recebeu uma sentença de morte, né, um diagnóstico muito traumatizante, e quando chega para a gente, muitas vezes é um tumor inicial que tem um tratamento e que essa paciente vai ficar curada. Só para reforçar a importância do mastologista para chamar de seu. Quando nós acompanhamos as pacientes, nós já falamos sobre isso, nós não acompanhamos só a saúde mamária, nós acompanhamos a saúde dela como um todo, nós sabemos o contexto dela psicológico, nós sabemos o contexto dela familiar, e quando nós temos de dar um diagnóstico a uma paciente que já é nossa, é muito mais fácil do que aquela paciente que chega, que nunca nos viu, Márcia, e que chega ou com um exame extremamente suspeito, ou já uma confirmação de diagnóstico. Então, naquele momento de extremo desespero, ela tem de confiar num profissional que ela nunca viu, que não a conhece, que não conhece o contexto da sua família, nem o seu contexto psicológico. Então, mais um motivo para que a gente tenha um mastologista para chamar de seu. Isso.